Olá pessoal, bem-vindos a mais um tutorial aqui no canal e seguindo a nossa sequência aqui de tutoriais sobre Excel, que tinha feito aqui essa lista, essa sequência, e este vídeo aqui nós iremos tratar de lógica, fórmulas lógicas, tá certo? Eu preparei esse trabalho, pessoal, para a gente seguir uma sequência aí de falar de três funções lógicas bastante utilizada no Excel, que é a lógica E, lógica E, lógica OU e a lógica SI, também conhecida como AND OR IF. Ok, pessoal? Bom, e para isso, o que eu trouxe aqui? Eu criei aqui, pessoal, uma espécie de, o que eu poderia dizer, uma lista de chamada digital, vamos dizer assim, para usar com alunos, por exemplo. Aí, nessa ficha eu coloquei, lógico, não traduz de fato uma realidade, porque aqui deveria então ter 30, né? 30 ou 31, com os dias úteis, sábado e domingo, enfim. Mas o que eu fiz aqui? A disponibilidade de alunos, né? Até 10, né? Isso aí vocês já sabem de vídeos anteriores que isso aqui você pode estender aí a infinidade de opções, mas para efeito didático, isso aqui se torna desinteressante porque a gente teria muita coisa para ver, de repente ficaria muito pulverizado de informação, que na realidade bastam algumas células aí para que a gente possa fazer uma tabela grande, né? Então, joguei aqui interessante colocar até 10. E nessa tabela eu coloco o número do aluno, e aí o nome de cada aluno. Então, por exemplo, admitindo um mês qualquer, não especifiquei mês, aí você pode adicionar como queira aqui. Admitindo aqui o primeiro dia do mês, isso independente de ser uma segunda, terça, quarta, mas dia primeiro, dia 2, dia 3, dia 4. Claro que lembrando que temos aulas nos dias úteis. Então, considerando aqui uma segunda, terça, quarta, quinta e sexta, né? Que aí vai depender do mês. Isso aqui poderia ser começar a semana começar no dia 2, dia 3, dia 4, enfim. Isso não é algo aqui que seja tão relevante para o efeito de funcionalidade da tabela, tá? Então, uma semana, 2 semanas, pelos mesmos motivos que falei aqui, eu não vou estender isso a 30 dias, mas aí quem for fazer, caso seja do seu interesse, caso você lide com uma situação que precisa de uma tabela semelhante, você melhora aqui, provavelmente você já tem, ou você faz uma nova. Então, o que eu coloquei aqui? Um espaço para presença e falta, preciso contabilizar isso. Aqui eu preciso saber a quantidade de faltas, porque eu preciso da situação final desse aluno, tá? Considerei como apenas um semestre, aliás, um trimestre, outro trimestre, média. Veja, pessoal, que eu não coloquei detalhado que isso aqui, por quê? Porque a partir do que nós temos aqui, é possível, como eu acabei de dizer, você alavancar isso aí, vocês poder abrir isso aí.
Eu coloquei apenas considerando aí um período qualquer, não importa, né? Falei em trimestre, mas considerando um ano, que normalmente é aluno, um ano, mas não impede que isso aqui fosse um curso pequeno, de um período menor que um ano. Então, então como é que ficou? Faltas, primeira nota, segunda nota, a média dessas duas notas, terceira, quarta nota, a média dessas duas, a nota final e aí a situação do aluno. A ideia é que o Excel trabalhe para a gente. A gente está inserindo muita coisa, é inserir o mínimo possível e daí ele trabalhar. Você vai dar condições de como ele fazer alguma coisa para vocês. Pois bem, primeiro vamos preencher isso aqui. Vamos admitir, eu vou admitir aqui que essa legendazinha aqui, pessoal, apenas para a gente saber do que se trata, tá? Ou seja, eu quero colocar aqui presente para um aluno, por exemplo, independente de maiúsculo ou minúsculo. Esse aluno teve presença esses dias todos, mas teve uma falta aqui, por exemplo. Teve outra presença aqui. E começou a escola estudando. E aí adoeceu. Depois adoeceu e, aliás, passou 3 dias fora da escola. Coloquei como minúsculo e maiúsculo e também aqui minúsculo e maiúsculo do outro lado para que não haja essa distinção. Ok, pessoal? Então veja que para esse aluno eu preciso. Vamos fazer diferente, né? Vamos copiar isso aqui, colocar aqui, copiar isso aqui, colocar aqui e deixar isso aí livre para que a gente acompanhe um determinado detalhe aqui. Pessoal, nota um detalhe aí. Eu copiei aqui, ó, e ele veio junto com a borda. Tá vendo? A borda veio também. Assim a gente ganha mais tempo. Vamos apagar lá em cima. Então, pessoal, aqui eu preciso informar a quantidade de falta, tá? 1, 2, 3, 4 faltas. Primeira nota. Tá que esse aluno é muito. Ele faltou, mas ele é muito estudioso. Mas aí ele se atrapalhou aqui e se atrapalhou aqui.
Aí eu tenho que fazer esse cálculo, né, pessoal? 3. Espera, vamos fazer uma coisa aqui para ficar mais rápido. Racionalmente. Vamos lá. Vamos aos fatos, né, pessoal? Primeiro, nós inserimos aqui praticamente tudo manual. Aliás, praticamente não. Tudo foi inserido manual. Só que a ideia do Excel ela não é essa. A ideia do Excel ela é você considerar que ele trabalhe para você, ele trabalhe para a gente. Ou seja, você não deve inserir tudo isso. Isso aí, ainda que você fosse inserir uma coluna por vez, mas tem uma probabilidade muito grande de erro, porque é muita coisa. Imagina que você fosse professor de 4 turmas de 40 alunos, 30 alunos. Então você teria que preencher quantas colunas, né? Então, a ideia do Excel, ela vem para automatizar muita coisa. O máximo possível, tá? Inserir o mínimo possível de informação e ter uma precisão grande na saída, na informação. Então, a primeira lógica que nós iremos utilizar vai ser a lógica OU. O que é a lógica OU? O que é a lógica OU? Como é que ela funciona? Você vai dar, por exemplo, duas opções, porque se é OU, então tem uma ou outra. Você vai dar duas opções, ou três, ou quatro, ou cinco opções, e o Excel vai identificar que, quando tiver uma das condições, ele vai retornar um valor verdadeiro, ele vai identificar que aquilo é verdadeiro. Vou ver se eu consigo explicar, botar um exemplo aqui, trazer um exemplo aqui, por exemplo. Um exemplo, por exemplo, que coisa linda. Vamos supor que você tivesse três, você tem três portas, mas ambas chegam no mesmo lugar. Então, se você abrir a porta A, você vai chegar nesse determinado recinto. Se você abrir a porta B, você vai chegar nesse determinado recinto. Se você abrir a porta C, você vai chegar nesse determinado recinto. Então, qualquer porta, você chega no quarto, nesse recinto. E esse recinto seria o que é verdade, ou seja, é verdadeiro se tiver alguém ali. E falso é quando não tiver ninguém. Então, para o Excel, como é que funciona a lógica ou? Você vai dizer que alguma coisa seja o valor A, ou o valor B, ou o valor C, ou o valor D. Eu acredito que, para explicar essa lógica na fórmula, fica mais fácil de entender. Nós iremos trabalhar com essas células aqui, ou seja, a linha 3 e a partir da C3. Então, nós temos C3, C4, D3, E3 até G3 e de J em diante, até aqui, porque vamos trabalhar com isso, vamos fazer ele computar isso aqui. Então, pessoal, vamos para a lógica para que a gente possa rodar melhor aqui, tá? Toda fórmula começa com o igual, e vocês já sabem disso. E neste caso, nós iremos digitar direto mesmo, a lógica OU. Quando digitamos a lógica OU, abrimos parêntese. E aí dentro do parêntese nós vamos dizer, olha, Excel. Veja que ele já aparece, pessoal, lógico 1, lógico 2, e aí na sequência, lógico 3, lógico 4, o que é isso? São
o que você está dizendo para que ele verifique, para que ele entenda como regra. Nós vamos dizer o seguinte, que a célula C1, C3, desculpe, vai ser igual. Pessoal, toda vez que for trabalhar com texto, nós temos que colocar aspa, tá certo? Então, o que eu estou dizendo aqui? Está dizendo aqui, ó, C3 vai ser igual a P, toda vez, né, que C3 for igual a P, ou C3, novamente, for igual a F, lembrando que as aspas. Bem, pessoal, eu só quero que nós só queremos que compute quando for P ou F. Isso aí independe, eu poderia botar X, Y, H, qualquer coisa, ponto, dois pontos, desde que fosse dentro, entre aspas. O que que nós estamos dizendo aí? Olha, quando ali for P, ou seja, quando aqui, nesta célula for P ou F, então você considere que isso daí é verdadeiro, é verdade. Porque só pode ser P ou F. O resto não interessa para o Excel, ele não vai fazer absolutamente nada, tá? Ele não vai fazer nada. Então, aqui encerrou nossa forma. Nós só temos duas possibilidades, porque nós criamos a nossa legenda para P e F. Pessoal, aqui você pode inserir P minúsculo ou maiúsculo, ele vai identificar e fazer a mesma coisa, tá? Então, olha só, mais uma vez, ó, C3 vai ser igual a P ou F. A partir daqui nós fechamos nossa fórmula, marcamos aqui, e aí ela tá, olha só o que ela apareceu, pessoal, falso. Por que falso? Porque não é nenhum nem outro. Vamos mudar aqui agora para P minúsculo. Olha só, pessoal, vou abrir. Verdadeiro, tá certo? F minúsculo, verdadeiro. F maiúsculo, verdadeiro. Vou botar um zero aqui. Zero, falso. Porque para ele só é P ou F, tá? Então, o que nós queremos? Nós queremos essa informação aqui, de falso ou verdadeiro. Pessoal, outra coisa. Vejam que eu não coloquei a fórmula lá dentro da célula C3, por exemplo. Por quê? Porque a célula C3, ela precisa receber valor. Então, isso não é incomum você trabalhar assim, tá? De colocar em outro lugar o resultado referente a uma célula que não é ela. Por exemplo, aqui nós vamos utilizar esse resultado de falso ou verdadeiro. Nós estamos garantindo que lá só aceite, para efeito de cálculo, a letra P e a letra F. E isso nos dá a condição de poder trabalhar a partir daqui. E vocês vão entender no decorrer desses vídeos que eu estou percebendo, que não será um único vídeo. Vocês irão perceber que aqui nós faremos aqui mais de um vídeo, porque aqui nós estamos chegando aí a 20 minutos, que é a média de vídeo de tempo que eu tenho colocado em vídeos, então nós chegamos aqui até esse ponto. Pessoal, vou alavancar aqui apenas o seguinte, nós vamos colocar todos esses valores aqui, então apenas vamos, lá são 10 dias, eu criei com 10 dias úteis, então vamos selecionar aqui 10. Vamos colocar aqui largura 3 para ele ficar menor.
Isso aqui, de qualquer forma, quando você passa o mouse, ele mostra qual é o resultado que tem. Nós vamos precisar de usar esse resultado, mas coloca ele pequeno aqui, ó, olha só. Esses resultados aqui, isso aqui são referentes aos dias, tá? E aí arrastamos para aqui. E aí, pessoal, para encerrar isso aqui, nós temos um detalhezinho aqui ainda para ajustar antes de encerrar esse vídeo. Note que ele, na sequência aí, provavelmente o 6 aqui, olha só, 2, 3, 4, 5, o 6 vai pegar a célula H3, que nós não temos aula no H3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui, olha só. Ele pegou H3, mas não é H3. É J3, tá? Então nós pegamos aqui, colocamos J3. J3. E ainda puxamos a partir daqui. Aí o que ele fez? Ele pegou J3 e aí na sequência, olha só. Aí agora são 5 dias úteis, ou seja, se você colocar qualquer coisa no sábado ou no domingo, não vai computar em nada. Poderíamos também implementar aí que essas células fizessem cálculos diferentes, enfim, mas o importante é que você tenha entendido que quando precisamos utilizar lógica, funções lógicas, precisamos ter a ideia de referência, tá? Pessoal, eu vou parar o vídeo por aqui, finalizando por aqui, para que a gente dê sequência a ele e mantendo aí essa regra de em torno de 20 minutos de vídeo, tá bom? Um abraço a todos, até o próximo encontro e espero vocês por lá.